E aí pessoal, vamos terminar aqui a segunda parte aqui do vídeo, né, da extração e reconstrução dos textos no arquivo, né. Então o que eu fiz aqui, ó, eu já dei uma adiantada aqui já no pedido, né, no pedido aqui para o ChatGPT para criar a função de remontagem, né, do arquivo de texto, ó. Quero um botão no script para remontar o arquivo de volta como ele era originalmente, usando as pastas com os textos extraídos. E o que ele fez? Ele já recriou o script, né, com um botão de remontagem, né. Ó, selecionar aqui, ó, Game Text Pack. Ok. Ele estava só com essa função de extrair textos aqui, ó. E depois que eu pedi isso aqui para o ChatGPT, ele já adicionou essa função de remontar arquivo. E ele conseguiu, né, recriar o arquivo aqui, ó, Game Text Pack underline rebuild.b. Ele conseguiu remontar ele com sucesso, né. Porém, eu tinha esquecido, né, de pedir para o ChatGPT escrever aquele byte 008 que tinha marcado no arquivo, né, no arquivo de texto original. Esse byte 008 que ele sempre vinha após o total de textos no bloco, né. Então, na hora que eu fiz o teste, o jogo crashou na hora. Ele precisava daquele byte 008. E aqui ele escreveu, ó, número de textos, padding, e agora ele escreveu aquele byte 008. Eu sempre reconstruo o arquivo e comparo com o original via hexadecimal para ver se está idêntico mesmo. Então vai ter que fazer isso também. O que eu aconselho vocês a fazerem também para comparar se os arquivos foram remontados iguais. Vocês vão extrair novamente, né, os textos do arquivo, né, para comparar com os textos extraídos do arquivo original. Então eles têm que estar extraídos da mesma forma. Se tiver extraído diferente, então a remontagem foi diferente também. E o que o ChatGPT fez aqui de errado, que na verdade eu tive que corrigir? Ele, na hora de escrever o texto de volta, ele apagou esse DPS e apagou essa quebra de linha aqui também. Então vocês vão ter sempre que testar o arquivo, né? Testar a montagem, testar a remontagem para ver se está idêntico ou se está diferente. Ele ficou diferente porque nessa parte aqui, ó, ele tinha colocado um if t. E o que isso queria dizer na verdade, né? Esse t quer dizer texto, né? Ele dividiu os textos do arquivo usando o fim e a quebra de linha, né? Então esse aqui foi a divisória dos textos, né? Esse fim e essa quebra de linha separa o primeiro do segundo. Esse fim e a quebra de linha separa o segundo do terceiro e assim por diante até o final. E no último ele não colocou esse fim, porque se eu colocasse um fim e uma quebra de linha aqui no final, ele dividiria o último texto com uma linha em branco vazia embaixo. Então, na verdade, em vez de ter 216 textos no primeiro bloco, ele teria 217, porque mesmo que o último bloco dividido pelo fim e a quebra de linha estivesse vazio, ele ainda ia contar como um texto. Mas como não tem esse fim aqui também, ele não vai contar, ele vai dividir o penúltimo, né, do último, e vai contar cada um como um texto separado, ele não vai dividir mais. Então aqui tá certo, na verdade. Vai dar certinho, né, o número de textos do arquivo original pro editado. Então eu já editei alguns aqui, já testei. Eu já extraí o arquivo reconstruído já, para ver como que ele estava diferente do original e o que o ChatGPT fez para arrancar esse texto que estava no jogo. Ele tirou fora porque ele colocou uma função parecida com essa, né,
Porque isso aqui quer dizer o que, né? Para texto, né? T de texto, nos textos, né? Em texts, se texto. Isso quer dizer que se for um texto. Se for uma linha vazia, uma quebra de linha, não é texto. Ele vai ignorar. Então o que aconteceu? Ele arrancou fora esse DPS aqui e ainda arrancou fora essa quebra de linha. E não pode fazer isso porque se isso estava no arquivo do jogo, estava lá por algum motivo. E não é bom deixar o script apagar textos em branco na hora de remontar, porque se tiver uma linha que for só um texto em branco, ele pode acabar ignorando aquela linha e tipo assim, vamos supor que tivesse 10 textos extraídos aqui, só 10. Se ele arrancar um do meio, arrancar um texto do meio porque é uma linha em branco, não tem nada, essa aqui por exemplo, se essa linha fosse em branco e não tivesse nada, ele vai escrever 9 textos no arquivo em vez de 10. Então ele vai deixar um em branco. Só que o arquivo original tinha 10 textos. Então ele vai arrancar esse texto ele vai arrancar inteiro e vai ficar com 9 até o final. Então ele vai empurrar todos os textos depois daquele para uma linha antes no arquivo. E isso vai quebrar o jogo, na verdade. Então tem que prestar muita atenção nisso. E o único jeito de fazendo isso de um modo simples assim é só testando. Testa o script no arquivo reconstruído para ver se os textos vão ficar extraídos da mesma forma que eles foram extraídos do arquivo original. Então é só uma questão de comparação. Não tem segredo, não tem mistério, não tem nada. É coisa simples, é ler, escrever e fazer conta de matemática para ver o que está diferente de um arquivo para outro, de um texto para outro. E se vocês tiverem dúvida, né, do que o ChatGPT fez nessa parte, vocês podem copiar isso aqui, ó. Vamos copiar isso aqui, ó. Cola aqui no ChatGPT e pede uma explicação só sobre isso, ó. Ó, me dê uma explicação detalhada sobre o que acontece nessa parte. Explicação. Olha lá. Vamos pedir uma explicaçãozinha detalhada sobre o que acontece nessa parte. Deixa eu fechar essa janelinha aqui para ler o que ele vai. Ó, explicação passo a passo, ó. Ó, PTRS. Inicializa uma lista vazia chamada PTRS que armazenará os ponteiros, deslocamentos de cada texto em relação à posição base, onde os ponteiros serão escritos. Então, loop for t in text percorre cada texto que foi lido e separado com base no marcador fim e quebra de linha. Ó, encode t.encode UTF-16 converte o texto T para bytes codificados em UTF-16 Big Endian, que é a codificação usada pelo arquivo original. Por exemplo, olá. Aí ele mostra como que vai ficar aqui, né? Convertido já, né? Ó, ele explica passo a passo o que vai acontecer, ó. New file write encode mais B00. Escreve o texto codificado no arquivo binário e ao final do texto adiciona 2 bytes nulos, né, que é aquele 00. Que eu não precisei falar para ele que tinha esses bytes nulos no final e também não precisei falar para ele colocar, porque ele já colocou aqui automático. Ó, ele vai mostrar um exemplo, ó, um exemplo prático, vai explicar melhor. Então, se ele fez alguma coisa de errado, ele remontou errado de algum jeito, vocês vão ter que pedir a explicação do que ele está fazendo em cada passo para saber se ele cometeu algum erro na hora de criar o script. E foi isso que eu fiz, na verdade. Na verdade não fiz isso, porque eu já sabia o que ele tinha feito de errado, porque eu estou acostumado. Mas vocês, como não sabem programação, não sabem nada disso, vão ter que perguntar.
E isso aqui é muito útil na hora de traduzir um texto, porque se vocês não fossem traduzir assim, vocês teriam que traduzir à mão via hexadecimal. Não iam poder contornar o tamanho dos textos, por exemplo, esse yes aqui, ó, ele acaba aqui. Se vocês quisessem colocar uma frase aqui com mais de 3 letras aqui no editor hexadecimal, vocês não conseguiriam. Então essa maneira de extrair os textos para editar e depois remontar, ela é muito útil para quem mexe com tradução de jogos, até para quem faz mod até de outras coisas, né? Mas só que o texto é mais fácil do que colocar um mod de personagem ou de textura, ou colocar, sei lá, fazer uma zoeira e colocar uma camisa do Vasco num personagem de algum jogo. Esse aqui é o básico, né? A tradução, né? Ela mexe com a forma mais básica assim de interpretação, né? De arquivo, né? Para extrair e remontar. Então eu já fiz a modificação, já vi se comparei se estava igual ao original, né? Para testar. E agora eu vou abrir o jogo aqui para ver se a modificação que eu fiz foi reconhecida com sucesso pelo jogo, né? E eu procurei alguns textos no início do menu para editar, remontar e testar de novo. Então, vamos ver aqui como é que ficou. Vamos pular a introdução. Eu procurei esse Press Start Button, mas eu não achei, porque isso aqui na verdade não é um texto não, pessoal, isso é uma imagem para editar. Então alguns textos no jogo são imagens, mas por enquanto não é o foco aqui, né, imagem, sim, só edição de texto mesmo. Então eu coloquei aqui, ó, novo jogo, ó, new game, né, tinha 7, né, letras, novo jogo tem 8. Eu consigo aumentar o tamanho do texto conforme necessário, usando aquele script, né, ele reconhece certo. Ó, load, aqui era load, né, agora ficou carregar, o texto editado ficou bem maior do que o original. Então até aqui tá certo, tá funcionando. A única coisa que eu reparei é que esse jogo aqui ele não tem na fonte os caracteres acentuados, né, aqui era para estar fácil. Mas ele apagou, não escreveu, porque esse jogo não tem caracteres acentuados. Ele só tem as letras normais, né, usados no inglês. E tem também os de japonês, se eu não me engano, na fonte dele. Então esse jogo, para poder traduzir, né, além de editar os textos, eu seria obrigado a editar a fonte, para aparecer os caracteres acentuados. Aqui, ó, a condição do jogador, ó. C cedilha e o AN ele não colocou, não tem na tabela de fonte do jogo, ele não reconhece. Escolher nome vai, a aparência, com a caractere acentuado não aparece. Acessórios também não apareceu porque não está na fonte o O. Então esse jogo aqui, além de traduzir o texto, teria que editar a fonte, né, para aparecer os caracteres acentuados. Eu teria que achar um caractere em japonês, colocar o caractere acentuado no jogo, né, no lugar dele, né, fazer uma troca, uma substituição, e sempre quando eu fosse escrever C cedilha, eu teria que escrever aquele caractere em japonês para ele aparecer no lugar, para o C cedilha aparecer no lugar dele quando for aparecer no jogo. Só que essa não é a intenção desse tutorial, na verdade. É só para entender a estrutura, né, dos arquivos binários, e como pedir para o ChatGPT fazer um script de extração de texto e remontagem sem saber de programação, sem entender de programação. Porém, entendendo pelo menos, né, a estrutura binária dos textos, né, dos arquivos, que foi a leitura que a gente fez no primeiro vídeo, né?
saber que esse 10 aqui, né, em hexadecimal, que na verdade é 16, é o total de blocos que tem nesse arquivo, que logo depois dele já marca o início de cada bloco, e depois como que é cada bloco marcado no seu início, né, que tem o total de textos, tem um byte 08 que ele nunca muda, é sempre 08, e você tem que colocar ele depois no arquivo na hora de remontar, porque senão vai crashar o jogo. Isso aqui eu já testei, se eu não colocar esse 08 e deixar um 00, o jogo crash. E que depois dele começa um bloco de ponteiros apontando para cada texto que está marcado nesse bloco. Então é isso, pessoal, eu vou deixar essa aula mais curta, né, do que a primeira, né, porque a primeira ficou muito longa na questão de fazer a remontagem fazer a marcação, né, remontagem não, fazer a marcação do que tem, né, no arquivo, do que é esse 10, do que é esse 44, do que é esse D7, esse 08. A parte mais chata é essa, né, você identificar o que cada byte no arquivo quer dizer, para poder criar uma ferramenta para extrair os textos e remontar de volta, mesmo sem saber programação. Desde que vocês saibam a lógica do cabeçalho do arquivo, não importa muito saber programação. Se vocês conseguirem aprender um pouquinho de programação fazendo isso, é bom, porque vocês vão poder corrigir o que o ChatGPT está fazendo de errado, porque ele não vai estar 100% certo 100% das vezes, ele vai errar muito, porque ele trabalha com a lógica dele, ele não vai trabalhar com a nossa, ele não vai entender exatamente o que a gente quer às vezes. Às vezes ele vai colocar alguma coisa no código que para ele é útil e necessário, e para a gente vai atrapalhar. Então a gente tem que entender passo a passo o que ele está fazendo, mesmo sem entender programação, mas o que ele está fazendo, como que ele está lendo os textos, como que ele está lendo o arquivo, e como que ele vai colocar o texto de volta. Pelo menos para saber se caso ocorrer alguma coisa de errado, ou remontar errado, ou quebrar o arquivo do jogo, o que está acontecendo. É só isso só. Vocês não precisam saber escrever uma linha de código, vocês não precisam saber escrever isso, vocês não precisam saber escrever isso. Mas vocês têm que saber o que ele está fazendo, o que cada código faz. Vocês lembram que para chegar no ponteiro, no texto, né? Para chegar no texto, para onde esse ponteiro está apontando, tem que pegar a posição inicial. Isso foi dito no primeiro vídeo, a posição inicial do bloco de ponteiros, né? Que é essa posição aqui logo depois do 8. E somar com o valor do ponteiro para chegar no texto. Então o que ele fez aqui, ó? Ele pegou a posição inicial e subtraiu do valor do ponteiro para poder escrever o valor dele de volta. Então a gente teve que pegar a posição inicial do bloco, somar com o ponteiro para chegar no texto. E para escrever o ponteiro, a gente só tem que fazer o reverso. Pegar essa posição aqui e subtrair com o valor do ponteiro e escrever ele para escrever ele dando a posição correta de onde o texto está. Então é a mesma coisa no reverso, né? Vamos dizer assim. Ele só fez o que a gente tinha feito na leitura. Teve que somar o PTR base ao ponteiro para poder chegar no texto. E para escrever o ponteiro certo, a gente tem que subtrair o PTR base. Então não tem segredo. Eu só pedi para ele reconstruir o arquivo usando as informações que já foram passadas na extração. Então se você já passar tudo corretamente na extração, na hora de reconstruir ele já vai dar provavelmente o script 100% pronto. Só precisando de testes e ajustes, né? Então por enquanto eu vou encerrar o vídeo, né, nessa parte aqui, né? Porque já testou, já viu que funciona. E em boa parte dos jogos que tiverem ponteiros simples assim para texto, isso vai funcionar tranquilo, de boa, sem erro. Qualquer jogo
padrão assim com ponteirinho básico, ele vai fazer o script, vai desfazer com muita facilidade, né? Sem erro, sem nada de complicado. E é sempre bom tirar uma dúvida, perguntar como é que faz, como é que funciona, o que ele foi fazer lá, para que serve esse ptr.append. Esse aqui é ptr de ponteiros, né? Esse append é para ele somar. Então o ponteiro 24 ele somou numa lista de ponteiros. Vocês não precisam entender, saber escrever isso aqui. O ChatGPT vai escrever sozinho. Então agora é sério, agora eu vou acabar o vídeo mesmo, porque ele vai ficar muito longo. E o primeiro ficou longo por necessidade. Esse segundo aqui é só uma explicação só de remontagem, não tem muito que cavar mais desse assunto. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.